Olá, olá, estamos chegando com mais um bloco do nosso Mistura Fina Online. Jornal O Fato, circulando nos municípios de Taquari, Itabaí, Paverama e Fazenda Vila Nova. Sua edição impressa é distribuída sempre na sexta-feira, bem cedinho. No Mistura Fina Online, estamos recebendo agora o Cássio Reis, ele que é membro da Comissão Eleitoral do Condica, que organiza a eleição para Conselho Tutelar de Taquari, que ocorre no próximo domingo. Participam da entrevista Alexandra Machado e Aline Lourenço. Cássio, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Cássio. Boa tarde. Como é que foram os últimos dias, quanto aí a preparação para a eleição do próximo domingo? Esses últimos dias estão bem puxados, né? Nós da comissão, quem está mais direto envolvido com o Condica, estão sendo dias bem tensos, difíceis, né? A gente está passando por essa situação assim de ter que organizar, deixar tudo pronto, não é? Pensando no máximo de coisas para a gente evitar qualquer tipo de problema que venha acontecer no domingo. Então a gente tem muita coisa a ser feito, mas ainda bem que nós temos assim um pessoal que está nos apoiando. Eu tenho o pessoal da comissão que apoia, o pessoal do Condica também, que quem pode dar um suporte para nós também, e colegas também da prefeitura ali que estão nos dando um suporte naquilo que a gente precisa também para conseguir organizar tudo e deixar tudo preparado, tudo pronto para a gente poder fazer essa eleição, essa escolha desse conselheiro tutelar, né? No domingo, tudo tranquilo. A eleição ocorre no domingo a partir de que horas? Onde? Qual local, né? A eleição é domingo, então agora dia 6. Ela começa... as urnas serão abertas a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, né, direto, sem fechar o meio-dia. E todas as urnas estarão concentradas no espaço da Escola Pereira Coruja. Nós vamos distribuir 10 urnas, são 10 urnas eletrônicas que nós temos. Essas 10 urnas estarão distribuídas da seguinte maneira: nós teremos 4 urnas no ginásio de esportes do Pereira, 3 urnas que vão estar no prédio central ali do Pereira, e 3 urnas que vão estar lá na parte mais abaixo, que é o curso de aplicação, né, nas salas de baixo lá do Pereira. Então, a nossa ideia de separar isso dessa maneira em 3 setores, vamos dizer assim, da escola, é justamente para evitar o acúmulo de pessoas, as filas, de repente, também evitar a questão de boca de urna, de conversa durante ali o pessoal que está chegando, né, para votar, para a gente conseguir distribuir de um jeito melhor, né, do que foi na outra vez, lá na outra eleição, que nós estávamos com o ginásio lotado de gente, não sabíamos nem quem estava votando em qual urna, não é? Estava bem complicado de fazer a organização. Então, dessa maneira, dessa vez nós vamos fazer aqui no Pereira, distribuído assim, a partir das 8 da manhã até as 17 horas, né, para todo mundo poder votar. Como é que o eleitor vai saber em qual urna ele tem que votar? Elas foram separadas em ordem alfabética? Vai ter alguém lá orientando essas pessoas? Sim. As urnas foram divididas. Nós temos hoje em Taquari 19.047 eleitores aptos a votar. Esses 19 mil e poucos eleitores foram divididos então em 10 urnas em número exato. Então nós temos hoje uma média de 1.905 eleitor por urna distribuído. Esses eleitores estão divididos por ordem alfabética. Então nós começamos com a seção 1, começa com a letra A. E ali nós temos seção 1, letra A, seção 2 pega ainda algumas pessoas com letra A, mas aí depois entra B, C, D, e assim sucessivamente, né, cada um. Essa é a distribuição então que vai ser feita dos eleitores por urna, da 1 a 10, né, dessa maneira. Nós estamos com bastante gente programada para auxiliar no dia, e nós vamos ter na frente do Pereira a rua Otelo Rosa, ela vai ser fechada de manhã cedo, né? Não vai ter trânsito de veículos bem em frente à Escola Pereira. Nós vamos montar um QG bem na frente da escola com informações. Então o eleitor ele vai poder chegar ali, nós vamos disponibilizar pessoas, né, que vão estar auxiliando, vão chegar ali e vão poder perguntar para as pessoas onde é a urna, onde é a seção que vota,
em qual dos prédios que votam e vão ser direcionados para isso. Então nós vamos ter pessoas ali trabalhando também durante o dia inteiro auxiliando nesse sentido. Também nós teremos lembrando que o tempo não, tomara que o tempo colabore, mas a nossa ideia é fazer também junto à grade ali do Pereira, colocar ali informações já com todos os nomes dos eleitores dizendo em qual urna que eles vão estar votando. Então o eleitor pode chegar ali, ele mesmo já pode procurar o seu nome, né, por ordem alfabética, e ele vai ver já em qual sessão que ele vai ter que votar, se é na 1, na 2 até a 10, enfim. E essas sessões vão estar, por exemplo, no ginásio, vai estar a 1, a 2 e a 3? A distribuição Isso? das Exato. sessões. No ginásio de esportes vai estar a sessão 1, 2, 3 e 4. No prédio central do Pereira, as sessões 5, 6 e 7. E lá embaixo no curso de aplicação, as sessões 8, 9 e 10. Essa é a maneira que nós estamos organizando e está organizada para a gente trabalhar no domingo, não é? Eu tenho alguns receios, né, com relação, volto a dizer, com relação ao tempo. Se chover, eu não duvido que não venha ter algum tipo de alteração ali na hora, né, para a gente tentar acomodar o pessoal da melhor forma possível, né? Mas isso daí vamos estar coisas de momento, na hora da eleição, que nós vamos estar definindo de manhã cedo, ali no domingo de manhã. Quem é que pode votar e qual é o documento, o que tem que levar de documentação? Pode votar toda pessoa que está desde o dia 7 de julho, devidamente com seu título registrado na cidade de Taquari, maior de 16, enfim, mas ele tem que estar com o título regularizado, não é? Se ele já tem título, não votou, por exemplo, na última eleição, ou por algum motivo teve o título cancelado, ou está com o título com alguma restrição, esse não vai poder votar, ele não vai apresentar o nome dele para nós ali. E então qualquer pessoa, né, que esteja devidamente registrado no cartório eleitoral do município de Taquari vai votar então nessa eleição. Para votar nós estamos pedindo que precisa obrigatoriamente estar acompanhado com um documento com foto e o título de eleitor, né? Então a gente pede que o eleitor vá para o dia da eleição levando o seu título e levando um documento com foto, não é? Para poder, até para facilitar ali, para auxiliar, para a gente poder fazer o processo ser mais rápido também. O eleitor vai poder votar em até 5 candidatos. Digita o número do candidato, confirma. Quem não quiser votar em 5 candidatos, como é que deve fazer? Eu sei que isso é uma dúvida bem grande e tem bastante gente preocupada em isso, em questão de como é que vai finalizar o voto, né? A nossa eleição, ela prevê votar em até 5 candidatos, não é? Então, o procedimento para votar em 5 candidatos, eles vão votar, digitar o número do candidato número 1, o número 1 que ele queira votar, não é? Não interessa a ordem também, a ordem de votação não faz diferença em termos de ser o primeiro ou o segundo, não é? Isso não faz diferença nenhuma. Mas ele vai digitar o primeiro número lá do candidato que ele quer, vai apertar confirma, vai aparecer a foto do candidato, né? Daí ele vai fazer a segunda votação. Daí vai aparecer para ele votar o segundo número, ele vai digitar o segundo número, vai aparecer a foto do candidato, né? Confirma, e assim ele vai ter que fazer 5 vezes. Para finalizar, então, o voto dele. Caso o eleitor, ele não quer votar nos 5 votos que ele tem direito, ele vai ter que proceder da seguinte maneira. Ele vai votar, por exemplo, vai votar só em um candidato. Ele vota o número daquele candidato e ele vai ter que proceder os outros 4 votos. Ou ele vai ter que anular o voto, digitando o número não válido, né, digitando o número de um candidato que não existe, por exemplo, né? Ou então, daí vai ter que apertar o número não válido durante 4 vezes, né, e sempre a tecla confirma. Ou ele vai ter que apertar a tecla branco. Branco confirma, né, todas as vezes que ele precisa. Ele precisa passar pelos 5 votos. Ele não pode só chegar lá na urna, votar apenas num candidato, virar as costas e ir embora. Não, daí ainda o voto fica em aberto, né? Isso também nós O que acontece nesse caso? Se ele votou em um candidato, virou as costas e foi embora? O cartório eleitoral, ele está fazendo agora, sexta-feira, nós vamos ter um treinamento para todos os presidentes de mesa. Então, as 10 sessões, cada sessão vai ter o seu presidente, e esses presidentes vão ser treinados pelo próprio cartório eleitoral
para passar o procedimento correto que é nas eleições normais que são feitas, não é? Então, nesse caso, por exemplo, o eleitor não finalizou o voto dele. Então, o presidente de mesa vai orientar esse eleitor a retornar à cabine de votação para concluir o seu voto, ou votando os demais no que ele queira, ou então anulando, ou botando em branco, né? Ele vai ter que daí fazer isso ali. Mas geralmente na eleição, se eu não me engano, quando tu termina de computar o voto, ele dá um barulhinho, né? Provavelmente o mesário é avisado daquilo. A orientação que eu recebi do cartório eleitoral é que ali naquela peça onde é digitado o título do eleitor, que fica com o presidente da mesa, ali fica aparecendo não o que o eleitor votou, óbvio, né? Mas fica aparecendo que se finalizou ou não o voto. Então ele vai aparecer ali, voto em aberto, por exemplo. Então, se o eleitor sair de lá, ele tem como presidente de mesa, tem como ver naquele aparelho que ele não finalizou e consegue então orientar a pessoa a voltar para fazer essa votação, continuar a votação dele. Ainda tá em Né? Isso é a orientação que eles me passaram. Mas isso também, né, como eu falei, nós estamos sexta-feira, os 10 presidentes de mesa, juntamente com a comissão eleitoral, nós estaremos indo também nesse treinamento do cartório eleitoral, para que a gente tenha conhecimento de todos os processos, todos os passos que acontecem, né, nisso ali. Né? Além que muitos que estão envolvidos, muitas das pessoas que vão trabalhar já no domingo, como mesário, como presidente de mesa, já são pessoas que já trabalharam em outras eleições, em eleições normais, então já tem um pouquinho o conhecimento do procedimento a fazer com esses casos também. Mas a gente vai estar com esse treinamento para a gente poder deixar o mais certo possível também. Eu acho que também cabe ressaltar que a gente tem 13 candidatos, né, e que lá na sessão, lá no Pereira Coruja, vão estar o nome de todos e o número para orientação dos eleitores também, né? Inclusive na própria cabine de votação. Ali mesmo na cabine nós temos a nossa lei estabelece que fica ali exposto o nome do candidato, o número do candidato com a foto dele. Então, mesmo se o eleitor não levar a colinha dele, que ele pode levar sem problema nenhum, ele vai chegar ali, ele vai ter o nome do candidato, a foto do candidato, né, e o nome para poder então, e o número, né, para poder então, se caso ele não sabe em quem votar, não lembra do seu número do seu candidato, para ele poder ter ali facilitado para o eleitor também. Isso vai estar exposto em todas as sessões eleitorais, vai ter esse documento ali com essa informação de todos os candidatos. Por não ser uma eleição a prefeito, para governador, quem for votar pode apresentar o e-título, que é o aplicativo do título de eleitor? Sim. A gente não vê problema nenhum quanto a isso. Eu até pedi já orientação para o cartório eleitoral quanto a isso. Quer dizer, desculpa, a gente vai pedir essa orientação também, que eu já tive outro questionamento nesse mesmo sentido. Mas o e-título ele é válido para uma eleição e então ele também com certeza é válido numa eleição, na nossa eleição, não é? Todo o procedimento que nós estamos seguindo é o mesmo de uma eleição tradicional. Então, se ele é permitido numa eleição tradicional, com certeza nós também vamos aceitar esse e-título dessa maneira também, através do aplicativo do celular que o eleitor venha a ter, não é? Vocês têm alguma previsão do número de eleitores que devem comparecer às urnas? Nós não temos, Rogério. A outra eleição nós tivemos em torno de 4.300 eleitores, não é? Eu acho que se colaborar o tempo, principalmente, não é? Eu acho que nós teremos mais do que a outra vez. É o que a gente, pelo menos assim, a gente vê os candidatos muito mobilizados, tentando convencer as pessoas de ir votar. É uma eleição que é facultativa. Eu várias vezes já comentei e comento isso, inclusive, com os candidatos, que a primeira coisa que eles têm que fazer é convencer o eleitor num domingo, sair de casa, vir até o centro da cidade, ir até a Escola Pereira, enfrentar, de repente, alguma pequena fila, que nós vamos tentar evitar que tenha fila, mas nem sempre a gente não depende de nós, não é? Passar por todo aquele processo ali de votação e, então, dar o voto ao seu candidato. Então é um processo um pouco diferente, né? O voto facultativo ele vai mais quem vai votar é justamente aquela pessoa que está realmente querendo, né? E é importante. Eu acho que na verdade todos nós teríamos que ser conscientes quanto a isso, que independente de
de ter uma pessoa conhecida ou não, nós estamos escolhendo um conselheiro tutelar para um jovem, para um adolescente, para uma criança da nossa cidade. Então, acho que tem que fazer o uso desse direito de ir lá. A gente pede que todos, bom se nós tivéssemos os 19 mil eleitores lá votando, né? Lógico que a gente não tem isso, acho né? que não seria Mas eu acho que daí já seríamos meio mais preocupados, né? Um pouquinho mais. Mas quanto mais, melhor. Né? Tomara que a gente supere o número. Eu gostaria que a gente superasse o número da outra eleição, passasse dos 4.300 eleitores nessa eleição novamente. Como é que funciona a questão do número? São 13 candidatos. É do 1 ao 13 o número dos candidatos? Como é que foi feita essa escolha? Não. Os números dos candidatos são dezenas, não é? Todos os candidatos têm um número composto por 2 números, não é? E ele foi a livre escolha deles. Na verdade, nós fizemos uma reunião e cada candidato escolheu o seu número, então, de 10 a 90. Porque números acima de 90 também tem um requisito do cartório eleitoral que não pode ser utilizado pelos candidatos. Então, eles puderam optar. Os 13 candidatos, nós utilizamos o critério de ordem de inscrição. O primeiro que se inscreveu foi o primeiro a escolher o seu número, né? Optamos lá na hora da reunião que nós fizemos com os candidatos em fazer dessa maneira, e eles foram dizendo então qual o número que eles gostariam que tivesse na sua campanha, né? Então essa foi a ordem. Então cada candidato tem uma dezena, é um número no formato com 2 dígitos, não é? Vocês contaram com recursos para realizar essa campanha? Como é que vocês estão se organizando? Recursos financeiros, isso? Toda a organização dessa eleição ela é feita pelo Condica e ela quem faz vamos dizer assim, quem garante a eleição é o município. Então as despesas que vieram a ocorrer durante são de ordem do município fazer o seu empenho, né, fazer os pagamentos. Porém, é uma eleição que nós conseguimos trabalhar muito com o apoio das pessoas que estão envolvidas, o Condica, nós ali, quem trabalha já na prefeitura, não é? Então, o custo maior que nós tivemos realmente foi a questão da prova de seleção, a prova escrita dos candidatos, que isso nós foi contratada uma empresa para fazer essa prova, não é? Então esse sim foi um custo maior. Eu não posso agora te dizer o valor porque eu não recordo o valor que foi essa ali, mas foi uma licitação que foi feita, né? Dá para buscar dentro dos canais da prefeitura para ver o valor pago por isso. E os demais custos a gente está conseguindo, todos eles bancados pela prefeitura, não é? Eles são bancados pela prefeitura. E as pessoas que vão trabalhar, acho que isso cabe bem salientar e é importante, não é? São todos de uma forma voluntária. Tanto nós, da comissão eleitoral, quanto as pessoas que vão trabalhar no domingo, né, são voluntários. Né? São pessoas que foram chamadas pela prefeitura, né, pelo município, vamos dizer assim, para auxiliar nesse dia e que aceitaram, então, esse encargo, né, de estar domingo à disposição, né, das 7h30 da manhã, que é o horário que a gente está marcando para os mesários e todos os que vão estar envolvidos, das 7h30 da manhã até encerrar, 5h30, 6 horas da tarde, não se sabe, não é? Nós teremos envolvidos no dia em torno de 50 pessoas. São 44 pessoas diretamente ligadas às urnas eleitorais, mesário, presidente de mesa, pessoal de apoio, mais o pessoal da comissão eleitoral, mais o pessoal do Condica. Então, eu acredito que passa um pouquinho de 50 pessoas envolvidas no domingo nesse processo eleitoral. Então, isso é gratificante também, porque a gente precisa desse apoio dessas pessoas, né, para poder realmente dar certo o pleito ali, não é? E pelo fato de ser uma coisa bem voluntária, as pessoas estão lá, a gente conta com esse apoio de todos, inclusive das pessoas que vão votar, né, que entendam que, de repente, se demorar um pouquinho, ou se não conseguir localizar logo essa urna, que nos auxiliem, que venham até nós. Esse pessoal que vai estar trabalhando vai estar todo mundo identificado, com um crachá de identificação, né, para poder estar pedindo ajuda, para poder estar auxiliando, mas que todos possam ajudar no dia ali para a gente tentar assim, auxiliar a todos da melhor maneira e tentar dar tudo certo também nesse dia.
Como é que foi o processo eleitoral até aqui? Foi tranquilo? Houve algumas denúncias de irregularidades? Foi assim, a gente ainda estamos no período, né, de eleitoral. Na verdade, o período eleitoral ele se encerra hoje, dia 2 à meia-noite, né, até hoje à meia-noite ainda é o período eleitoral. Depois, a partir de amanhã, então não pode nenhum tipo de manifestação mais pública, não é? Mas o processo, esse período eleitoral foi tranquilo, Rogério. Porém, nós tivemos algumas denúncias, tá? Que estão sendo ainda, essas denúncias entraram para nós na última semana passada. Nós ainda estamos no período os candidatos ainda podem apresentar suas defesas, não é? E a partir dali, então, depois a comissão se manifesta, né, quanto a essas denúncias, não é? E essa denúncia, depois da manifestação da comissão, ela pode ser tanto o candidato quanto o denunciante ele pode pedir algum tipo de revisão, né, que essa revisão, daí o recurso, vamos assim chamar, ele daí passa já para o CONDICA, né, que é a última instância de avaliação. Mas está tranquilo, né? A gente nós tivemos, né, algumas Quantas denúncias? Nós temos, foram 4 denúncias protocoladas na semana passada e uma protocolada na data de ontem. Essas denúncias são sobre quantas candidaturas? Nessas denúncias estão envolvidas, são 4 candidatas numa primeira denúncia, e na segunda denúncia, na verdade, fala em 2 candidatos, mas a comissão eleitoral ainda está avaliando essa denúncia para verificar o procedimento que vai ser tomado, né? Que é uma denúncia, fala em 2 candidatos, mas nós temos que avaliar como nós vamos proceder essa notificação desses candidatos, né? Avaliar, na verdade, a denúncia, se nós vamos dar como é que nós vamos dar andamento nela a partir de agora. Isso aí até o final do dia de hoje, acredito que nós vamos a comissão vai estar se manifestando quanto a isso. Quando você diz que a campanha até hoje ela pode ocorrer de forma mais pública, o que é permitido de quinta-feira até sábado, meia-noite? Bom, vamos pensar o seguinte, nosso período eleitoral, nosso edital que estabelece o que podia fazer, ele estabelece que o candidato poderia estar utilizando panfletos, então, para divulgar a sua candidatura, que o candidato poderia estar usando redes sociais para divulgar a sua candidatura. Então, essas coisas que estão bem claras no nosso edital que podia utilizar, a partir da meia-noite, isso não é mais permitido pelo candidato. Então, publicações, por exemplo, assim, em redes sociais feitas pelos candidatos, até hoje à meia-noite. A partir de então, os candidatos não vão poder mais se manifestar em redes, vamos dizer assim, né, para poder pedir votos, né? E nem mesmo, né, tá entregando, então fazendo uso de panfletos assim em locais públicos ou fazer algum chamamento de pessoas para fazer reuniões de pedido de votos ou reuniões sobre falar seus projetos, né? Isso era até a data de hoje, né? A partir de amanhã, então, isso já não é mais permitido, não é? De quinta a sábado não é mais permitido. De quinta a sábado não é mais permitido, isso. O conselheiro, o candidato que chegou até agora a eleição, ele passou por 2 outras etapas anteriores, né? Que então quem está concorrendo já teve prova, já teve comprovada a experiência. Como é que foi esse processo? Primeiro ele teve que comprovar a documentação, né? Que é ser morador de Taquari, ter contato, ter vínculo com algum local com trabalho com crianças em pelo menos 2 anos nos últimos 10 anos, não é? E depois, quem foi aprovado nessa primeira parte, que era o período de inscrição, ele foi fazer uma prova de conhecimentos, né? A prova de conhecimentos específicos, conhecimentos de português e de informática. E nessa prova, uma prova com 50 questões, e dessa prova, né, então, os aptos, quem obteve mais de 50% de acertos, ele então se passou para essa última etapa, que é a eleição que acontece nesse domingo, então. As denúncias podem ser feitas posterior à eleição? Sim, Alexandra. A denúncia, assim, nós inclusive no domingo, nós da comissão, nós vamos estar com fichas de denúncia lá na mão. Qualquer pessoa, qualquer membro, algum candidato, algum fiscal de algum candidato,
ou qualquer munícipe que estiver ali e perceber alguma coisa em desacordo, ele pode fazer uma denúncia ali no ato, na hora. Né? Lógico, essas denúncias que serão feitas ali, todas elas vão ser analisadas posterior. Né? Nós não temos como a comissão, no momento que nós estamos fazendo toda a parte ali de controle de eleição e cuidados, nós não temos como na hora parar tudo e julgar então aquela denúncia. Não é? Então as denúncias nós vamos estar recebendo tranquilamente, mesmo até após a eleição, para poder, então, posterior fazer essas análises, até porque nós temos que estar, pelo que diz nossos editais e a lei, o denunciado ele tem direito à ampla defesa, não é? Então nós temos que, independente se for uma coisa grave ou não, nós temos que dar essa defesa também para o candidato, e ele tem prazos para isso também. Então pode ser, tem alguns casos, tomara que não, mas pode ocorrer algumas denúncias que vão ser apuradas posterior ao dia da eleição. Né? E depois vão ser julgadas, então, para tomar alguma posição quanto a isso. Qual horário tu acha que vai estar o resultado já oficial, que as pessoas possam saber quem é a nova gestão do Conselho Tutelar? Quando fala em gestão, acho importante, a Nini, antes de comentar sobre isso, dizer o seguinte: nós temos 13 candidatos. É uma eleição que serão 5 eleitos efetivos, vamos dizer assim, e 5 serão suplentes. Não é? Então, na verdade, nós vamos finalizar a eleição com 10 pessoas do primeiro ao 10º, vamos assim dizer. Né? Do primeiro ao 5º são os que vão trabalhar efetivamente no Conselho Tutelar, e os outros 5 são suplentes. Esses suplentes, né, em caso de algum impedimento posterior ou algum motivo que algum desses 5 que foram os primeiros colocados não possa atuar depois, ou até mesmo venha, né, a desistir, enfim, não é? Que se saia do cargo, né, que vão estar assumindo então o local deles. Com relação ao prazo, né, ao prazo de estar tudo pronto, vai depender muito da quantidade de pessoas que nós estivermos ali votando. Se nós conseguirmos concluir a eleição, né, por volta de 17 horas, que é o horário que fecha as urnas, eu acredito que no máximo, em 1 hora, nós estamos com tudo pronto. A soma dos votos vai ser feita no próprio Colégio Pereira. Né? Nós vamos utilizar o auditório do Colégio Pereira, que, né, a gente agradece muito que cederam todo o espaço físico para nós, até mesmo daí a gente solicitou também o auditório. Nós vamos estar convidando a estar nesse local, no auditório, os candidatos, os fiscais, né, membros do Condica. Enfim, o auditório lá não é muito grande, mas nós vamos convidar algumas pessoas para estar ali, né, aberto, né, para fazer essa apuração. Né, e nós com os resultados de todas as urnas ali em mãos, nós vamos fazer o somatório e naquele mesmo momento nós já vamos estar divulgando. Então eu imagino o seguinte, que se 17 horas todas as urnas puderem fechar dentro do horário, não tiver fila ou pessoas para votar após o horário, eu acredito que no máximo 30 minutos, né, 1 hora no máximo, nós estamos divulgando já os 5 primeiros, os 5 suplentes, né, e já encerrando ali o dia, né, a eleição. Né. Essa divulgação é feita na hora ali? Sim. É fixado em algum cartaz, em algum lugar, para as pessoas acompanharem? Nós vamos utilizar o auditório justamente porque nós temos lá, eu já solicitei a diretora do Pereira Coruja para nós utilizarmos o projetor de imagem deles. Então nós vamos estar fazendo ali tudo, né, visível para as pessoas que quiserem, né, montando uma tabela com somatórios, né, vamos estar digitando então, no urna 1, né, a seção 1, por exemplo, o número de votos de cada candidato, e já vai somando, e ali nós já vamos ter. E na hora ali nós já vamos daí apresentar daí quem são os primeiros, quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º, então, colocado. Né? Vai ser na hora. E daí, encerrado isso ali, a gente faz depois um edital, né, um edital de divulgação então, do resultado da eleição. Esse edital ele vai ser provavelmente publicado oficialmente na segunda-feira, né, porque a gente também tem o prazo, né, da comissão para poder fazer isso ali. Mas eu acredito que daí, se não já no domingo de tardezinha, mas na segunda-feira já vai estar também publicado no site da Prefeitura, que é onde a gente deixa todas as publicações oficiais do Condica,
né, já ali dizendo certinho quem são os 5 primeiros colocados e os 5 suplentes. Acho que é isso aí. Isso. Agradecemos então a participação do Cássio no nosso Mistura Fina Online e deixamos o microfone para as considerações finais dele. Eu agradeço muito, Rogério, vocês, o Fato, né, e peço que vocês possam também novamente, né, fazer uma publicação bem boa quanto a tudo isso, pensando que domingo, é um dia que é importante para todos, né, para todas as pessoas. Essa é uma eleição que eu gosto de frisar também, não é em Taquari, tá? Isso é em todo o país, isso é a nível nacional, todo o país acontece nesse mesmo dia a eleição do Conselho Tutelar. Então, é um momento importante para todos, não é? Escolher as pessoas que vão representar um conselho tão comprometido com a criança, com o adolescente do nosso município. Então a gente pede que todas as pessoas compareçam, todos os eleitores possam comparecer, que compareçam no domingo no Pereira, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, não fecha ao meio-dia, a gente vai estar aberto ali direto, né? E que a gente possa também ter um dia tranquilo, né? Que a gente possa contar com o apoio de todos para a gente poder fazer uma eleição bonita, tranquila e que dê tudo certo, né, para a gente poder deixar tudo resolvido até domingo de tardezinha, segunda-feira a gente poder estar tranquilo também em casa. Ok, estamos encerrando Obrigada. este bloco do Mistura Fina Online.